Boa noite ou bom dia para quem tá vendo, boa tarde. Eu vou terminar o Papai Noel, fazer os detalhes da Barbie, mais alguns detalhes que faltaram, porque no ateliê, na TV, no dia do ateliê, foi muito rápido, então muitos detalhes não dá pra ver, né? Então eu já tinha prometido vídeo para gravar, fazendo todos os detalhes. Então a gente vai voltar pedaço por pedaço, eu vou fazendo e vou adiantando para vocês, tá bom? Então aqui, na touquinha dele e as duas luvinhas, eu usei vermelho tomate, vinho e o vermelho fluorescente, tá? Foi dado o fundo com vermelho tomate, depois de seco, pego tinta de um lado só, eu vou ampliar bem para vocês ficarem ver melhor. Então, usei o vermelho tomate, eu vou retocar as minhas sombras com vinho. Sempre quando eu vou retocando, eu sempre faço depois de seco, mesma coisa em todos os panos, ó. Eu vou retocando aonde não tinha sombra. Dá pra ver? Eu sempre vou retocando. Sempre pedindo desculpa com barulho. Demorei para fazer o vídeo, porque acaba ficando complicado, a gente tem trocentas coisas, ateliê, casa, mas o vídeo tá aqui, vamos que vamos. Então, tô retocando com a sombra vinho, que nem tá retocado esses lados aqui mais escuros, esses dois, sempre pegando tinta de canto, de quina do pincel, ó, tá? Pra vocês verem que fica melhor essa quina aqui que eu vou usar. Essas duas luvinhas também, ó, vou subir um pouquinho mais. Essas duas luvinhas também já estão prontas. Vou subir um pouquinho mais, isso. Já estão prontas. Agora eu vou dar luz com o vermelho, ó, o fluorescente, sempre pegando, tirando bem o excesso, ó. Tirando o excesso no meu paninho e sempre, ó, movimento circular, eu vou retocando. Essa parte aqui eu creio que tá tudo ok. Ó, vou retocando. O risco dele, a tabela de cores, já estão lá na minha página, colorido, o risco e a tabela já estão lá na minha página do ateliê, do Insta, tá? Na minha página pessoal, Aldreizes, na minha página do Insta, que é ateliê, underline, Aldreizes, Aldre, underline, Isis, tá? Tá lá na minha página e na página do meu ateliê, que é o ateliê Aldreizes, tá? Eu vou repetir essa função aqui com as luzes e as duas mãozinhas, elas estão prontas, tá? O rostinho, nós usamos rostinho de boneca, papaya e castanho claro, tá? O olhinho a gente vai reforçar, tá bom? Que eu vou pegar as cores pra gente reforçar o olhinho. Ó, o que que eu vou fazer? Eu vou reforçar o olhinho do meu Papai Noel. Eu usei um stencil, que ele não tem cílios, não tem muito detalhe, então eu vou colocar o mesmo processo que eu trabalho com o stencil. Pego a tinta, tiro o excesso, limpo no meu paninho. Só tô retocando algumas coisas que ficaram, ó, do ateliê, tá? Porque não deu tempo de a gente terminar tudo lá, porque é muito corridinho. Então, eu tô muitas coisas voltando. Ó lá, voltei no olhinho dele, depois nós damos um ponto de luz, tá? Então, a mesma cor do rosto é a cor que eu vou fazer no nariz, tá bom? Vamos lá? Então, eu vou fazendo por partes. O chapéu, eu já tinha terminado com as luvinhas, o rostinho e o narizinho. Então, nós vamos de rostinho de boneca, aí vai preencher todo o nariz.
Por que rostinho de boneca? Porque ele é um pouquinho mais clarinho. E eu gosto do Papai Noel. Eu falo que eles geralmente são muito, muito branquinhos, rosadinhos até, né? Então, coloquei o rostinho de boneca. Aí eu vou sombrear a primeira sombra com papaya. Tá vendo? Tá dando pra vocês ver? Que vai ficar nesse sentido. Rostinho de boneca, papaya, luz com branco e castanho claro, que é como eu já trabalho normal mesmo, sempre com as minhas cores, que vocês estão acostumadas. Que eu sempre uso o salmão bebê, o rostinho de boneca, e aí eu sempre uso o papaya e o castanho claro, tá? Sempre tinta de quina, ó. Aí eu viro pra onde eu quero sombrear, vou limpando meu pincel e ó, trabalhando. Aí eu já vou dar uma luz com branquinho, sempre tirando o máximo da tinta no pincel, no pratinho, tirando a minha tinta, aí eu vou dar uma luz, ó. Aí eu vou entrar com o meu castanho claro, tá? Sempre de quina também, ó. Já tava pra terminar esse Papai Noel, mas eu não consegui, agora que eu consegui pegar. E promessa é dívida, né? Então, nós vamos fazer a barba juntinho. E o de lá do ateliê, eu não coloquei uns detalhinhos que eu vou colocar nesse pra ficar mais bonitinho. Vamos colocar um óculos aí pra deixar ele mega charmoso, certo? Aí, já vou dar uma luz no olhinho. Eu já vou vir acabando cada pedacinho que eu fizer. Por quê? Porque ele já tava começado, né? Ó. Vamos dar uma luzinha com pinta-bolinha. Tá? Agora nós vamos preparar outro pedacinho. Então, nós terminamos o chapéuzinho, né? A touquinha dele, o rostinho. Antes da gente fazer a barba, eu vou terminar o potinho que ele tá de leitinho. O potinho que ele tá tomando leitinho e o biscoitinho dele. Pra depois a gente retocar essa barba e vir com acabamento, tá bom? O potinho eu usei verde musgo e verde pinheiro. E depois de seco, eu voltei com pântano. Eu vou dar uma retocada agora com pântano, tá? E vou dar mais luz. Sempre pegando a tinta de quina, ó. Que eu trabalho com a minha tinta. Tirando o meu excesso. São alguns retoques que ficaram pra trás e eu não consegui explicar no programa e não consegui dar acabamento, tá? Porque é muito rápido. São poucos, são minutos, né? São 10 minutinhos, então é uma coisa muito rápida e a gente não consegue finalizar, explicar tudo que a gente quer. Então aqui, isso é pra gente explicar o restinho do vídeo e todo mundo tem bastante dúvida da barba. Eu acho bem bacana. Eu vou misturar pra dar luz nesse copinho dele de leitinho. O branco, vamos pôr aqui, que aí vocês visualizam eu misturar. Com o verde musgo, ó. Tá vendo? Vou sempre limpando meu pincel e aí, ó. Eu vou dar uma luz com o pituá menorzinho. Ou quem não tem o pituá pequenininho, você pode usar um pincel com uma cerda mais compridinha. Uma cerda menos gasta. Sempre Condor eu uso, ó. Tá vendo? Eu tenho um pincel, ó, mais gastadinho. Quer dizer, menos gastado, mais novinho, ó. Eu tô dando a luz com ele, ó. Tá? E não exatamente só o pituazinho, tá? Terminamos nosso copinho. Quem
quiser incrementar, não tá lá. Mas pode dar a luz com uma tinta fluorescente? Pode, que fica bem bacana também, viu, gente? Fica legal e bacana você dar a luz com uma tinta fluorescente. Eu trabalho muito com os fluorescentes. Eu particularmente gosto muito. Fizemos o copinho, tá vendo? Agora nós vamos terminar o biscoito para depois a gente vir com a barba, tá bom? Então, agora nós vamos, ó, ele tá meio começadinho porque lá eu comecei e usei a dimensional marrom, mas aqui, esse pedacinho não deu tempo de eu fazer, mas nós vamos fazer aqui. Amarelo pele, marrom, sépia e branco. Então, eu vou terminar de preencher com amarelo pele, que é a cor que eu fiz todinho nele. Nós vamos fazer terminar o biscoito e o copinho. E aí, nós vamos entrar com a barba, que eu acho mais legal, mais importante, que é o detalhe da barba. Agora eu tô sombreando com marrom. Por quê? Porque a barba que é o acabamento, que a gente faz com filete, com o pincel fino, com o pincel redondo, que eu acho bem bacana, ó. Vou entrar com marrom aqui na barbinha. Um tatuazinho pequeno. Vou dar uma luz com branco. Sempre eu tiro o excesso no pratinho. Eu tô entrando nessas partes aqui da dimensional porque elas já estavam e eu não tive como acabar. Mas agora nós vamos acabar e voltar com o stencil, acabamento todinho, tá bom? Vou voltar com o sépia no meu biscoitinho. Então, eu tô voltando com o sépia e o marrom. Estou passando em cima dos chocolatinhos, porque não deu tempo de eu acabar lá. E eu tinha que mostrar como foi usado o chocolate. Mas nós vamos voltar nesse chocolate, tá? Vamos secar pra gente poder fazer o acabamento. Vamos lá? Fiz o copinho, aqui eu passei um marronzinho pra fazer que ele tá tomando um chocolatinho. Terminei o biscoitinho com o amarelo pele, tá tudo lá na paletinha. Marrom e sépia, depois desse chocolatinho nós vamos voltar. Agora eu vou arrumar essa parte aqui com o cinza chumbo. Pra depois a gente já vir fazendo acabamento nessa barba. E aí, quando eu vim com o chocolate, eu já venho com todo o stencil, tá? Que é o chocolate do cookie, eu já venho com a parte todinha do stencil e a gente já vem acabando. Esse é o punho da blusinha do Papai Noel, meio Papai Noel, meio gnominho. É um Papai Noel fácil, rápido e charmosinho, né? Tô, ó, fazendo detalhe com cinza chumbo. Ó. Um ficou mais escuro que o outro? Ficou, né? Então, nós vamos dar uma claridade igual tá aqui, com branquinho. O que que acontece? O pano tava parado, então tinham partes pintadas e partes sem pintar. Ó, tá vendo? Tô voltando. Tá vendo? Eu já vou clareando.
sempre tinta de quina, ó. Sempre eu pego tinta de quina e eu viro pra mim poder trabalhar com ela. Demorou, mas saiu, hein? Quero agradecer de coração a todo mundo que tá lá no meu Insta, que virou novo seguidor, que tá lá curtindo os meus posts, curtindo, comentando. Gente, eu só tenho gratidão. E para mim agradecer o enorme carinho, é eu dando brinde risco para vocês e paletinha, tá? Eu coloquei lá o do Mickey, do aviador, que é o Mickey e a Minnie lá no avião. E eu vou colocar mais, viu? Eu vou colocar mais depois que sair o vídeo que eu vou colocar, que né, provavelmente tá lá que vocês estão assistindo. Eu vou dar mais brinde para vocês, viu? Para agradecer esse enorme carinho, esse enorme tanto de seguidores novos que estão chegando e os antigos, tá? Só tenho muita gratidão. Então vamos lá. Nós já deixamos praticamente o mesmo tom, tá? O mesmo tom. Daqui a pouco eu retoco, porque esse tá extremamente seco e esse tá um pouquinho molhado. E agora a gente vai mexer na barbicha dele. Já vamos voltar. O que eu tinha colocado? Branco de fundo e cinza chumbo. Depois de seco, nós vamos retocar esse cinza chumbo até com uma esquinha. Bati a tinta, até voou uma pelotinha. Então, vamos lá. Nós vamos retocar, ó, depois de seco, pra deixar bem escuro mesmo, ó, tá vendo? Bem escuro. Eu vou fazer o outro lado também, porque aí nós vamos voltar com as cores, ó. Tá vendo? Eu tô retocando todas as minhas cores, ó. Eu tô retocando, ó. Ó, mais escuro. Tá vendo como ele sobressai, a sombra dele escura, como sobressai, ó. Ó, eu vou retocando. Isso eu vou retocar em toda parte, todinha. Em volta do copo, em volta das manguinhas, em volta do biscoitinho. Eu vou fazer esse tom mais escuro, ó. Que eu estou fazendo para quando eu vim com a barbicha, com os fiozinhos da barba, ela sobressair e aparecer a minha sombra. Então, tá vendo? Eu tô deixando mesmo um pouco mais escura. Ah, mas vai ficar muito escuro? Não, não vai, porque nós vamos retocar com branco, ó, tá? E vamos retocar, vamos fazer a barbicha e assim por diante, tá? Ó, tô escurecendo, vocês estão vendo? Ó. Tô escurecendo toda a parte. Eu vou terminar de escurecer pro vídeo não ficar muito cansativo e eu já volto. Uma coisa antes de eu secar que eu acho bem bacana é a gente retocar. Deixa eu subir para vocês terem uma noção. A barba, ó, tá vendo? É a gente retocar essas partes assim com o próprio cinza chumbo, ó. Sempre tinta de um lado só, ó, tá? E aí, ó, eu vou dando umas retocadas com o meu cinza chumbo. Não tem problema. Vamos voltar com branco. E antes mesmo de eu secar, eu posso retocar esse branco. Sempre tinta de um lado só. E, ó, eu vou vir retocando meu branco. Ó. Ó, tá vendo? E aonde ele ficou mais larguinho, ó, eu posso, com o próprio pincelzinho, dar uma retocada.
ó, diminuir essa sombra, ó. Tá? Agora nós vamos secar pra gente vir com a barbinha. Ó, ele já tá sequinho, que eu usei o cinza chumbo. Posso pôr uma isca de sépia, que eu acho que fica também bacana, ó. No programa eu não coloquei, mas aqui eu tô colocando uma isquinha bem, ó, bem pouquinha. Mas se quiser só deixar com cinza chumbo, não tem problema. Também fica bacana, tá? E aí, depois que eu fizer todo essa sombrinha, o que eu vou fazer? Eu vou marcar a minha barba. Tinta de um lado e vou fazer umas marquinhas assim, ó. Que foi o que eu fiz do lado de cá, que tá com pelinho, ó. Agora eu vou começar de baixo pra cima, ó. Tá vendo? Tinta de um lado só. E aí eu venho, ó, demarcando algumas partes da barba, ó. Com o próprio pincelzinho, sem o filete mesmo, tá? Agora, nós vamos começar a trabalhar com o filetinho. Deixa eu preparar a tinta aqui pra vocês e já mostro. Vamos lá, lindezas. O que eu coloquei no prato? O branco e o cinza chumbo. Eu vou trabalhar com... Opa, não sai? Deixa eu pegar meu outro, tá? Vamos lá, ó. O que eu vou fazer? Vou aquarela silk no branco e no cinza. Vou misturar essas cores, misturar o branco com a aquarela silk, para ele ficar bem mais ralinho. E vou misturar o cinza com a aquarela silk também, ó. Ó, tá pra ver aí? Que nós vamos fazer algumas etapas para essa barba ficar bem cheinha, bem linda. Vou tirar umas borrachinhas que sempre acaba saindo. Pincel. Eu vou usar aqui um redondo da Condor, que é a ordem 514, número 4, e um da Tigre, que é 440, 2/0. Pode ser os dois da Condor, tá? Mas eu gosto muito desses aqui, que são os novos da Condor, que são estampadinhos, que são esses modelinhos aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? São esses modelinhos aqui, ó. Que é os novos que saiu da Condor estampadinho. Então, de vez de usar esse maiorzinho, nós vamos usar esse médio aqui, ó. Tá? E vamos usar um filete, um filetinho mesmo, tá? Ó, de acabamento. Primeiro, nós vamos com o mais grossinho, que é esse. Se vocês têm aqueles redondo de outras marcas, não tem problema, que eu também tenho outra marca aqui, que também dá, quer ver? Que é aqueles de cabinho desses transparente, roxinho, lilás. Deixa eu ver aqui, cadê o meu? Tá aqui na minha pincelinha. Deve estar na outra. Mas enfim, pode ser qualquer pincel que seja com a cerda redonda, tá? Então, nós vamos começar com o branco. Vamos pôr numa posição que vocês consigam ver aqui. Isso, aqui, ó. Dá pra ver? Tá. Então, ó, eu vou entrar com o branco primeiro. Ele tá aquareladinho. E aí, eu vou vir, ó. Ele vai ficar um pouquinho grossinho mesmo, ó. Ó, vou sair um pouquinho. É o mesmo esquema do cabelo, que nem eu falo. Eu vou, ó. Deixa eu fazer com escuro aqui no pratinho que vocês vão entender melhor. Eu vou, ó, aqui é a barba, certo? Então, eu vou, ó,
com branco, ó. Vou saindo. Eu vou colocar todo esse movimento. Depois que eu vou usar o filete de acabamento. Então, vamos pôr aqui numa posição que seja legal pra vocês e pra mim, né? Aqui, vamos lá. Vou fazer a barba de lá, certo? Ó, tirando o excesso e eu venho, ó. Essa é a primeira que eu vou colocar. Ó, tá vendo? Eu tô saindo pra fora do chapéuzinho, ó. Isso eu vou colocar todinha, ó. Ó, vou pôr aqui pra vocês verem. Aqui, ó, eu trabalhar nele que ele não tem tinta ainda. Esse é o primeiro. Ó, vou saindo. Isso eu vou fazer toda a primeira. Então, eu vou terminar toda essa parte. Aqui eu vou continuar. Deixa eu ampliar bem pra vocês verem. Vamos lá, deu uma boa ampliada, né? Então, eu vou continuar esse movimento aqui retinho, ó. Aqui eu venho com esse movimento, ó. Todinho assim. Dá pra vocês verem. Mas isso eu vou encher a minha barbinha. Tá vendo, ó? E a parte de baixo, deixa eu levantar pra vocês terem uma visão. Isso. Aqui, ó, vou pôr aqui a tinta pra vocês. Aqui, ó, pra vocês verem, ó. Quero deixar num ponto estratégico pra vocês ver a tinta que eu tô usando, tá? Que tá difícil, mas não chega lá, porque como eu ampliei bastante o desenho, então, ó, eu vou pegando e vou trabalhando nesse movimento. Vou fazer com cinza para vocês terem noção de como a gente vai trabalhar com branco, ó, ó. Tá vendo? Vou lá na ponta da barba. Deixa eu abaixar para vocês. Ó, vou lá na ponta da barba, ó. Isso eu vou fazer todinho com branco, com o pincel mais durinho, tá vendo? Só que eu vou vir com branco aqui. Ah, mas não vai pegar? Vai, porque ele aparece sim, não se preocupa que ele aparece, tá? Ó, tá? Isso nós vamos fazer todo o acabamento com branco. Eu vou voltar fazendo e aí eu mostro pra vocês. Ó, já sequei ele, ó, tá vendo como ele ficou toda a barba e o bigodinho lá em cima? Deixa eu centralizar pra vocês, né? Como ficou a barba e o bigode. Agora, a gente vai retocar com o filete mais fininho. Eu já sequei, tá? Já coloquei mais aquarela silk, mais branco, porque eu quero a minha tinta bem mais ralinha. Vou tampar aqui pra vocês verem o detalhe. Vamos subir pra vocês verem o Papai Noel, o bigode. Então, eu vou deixar a tinta aqui pra ser mais fácil, tá? Mas depois a gente desce. Agora, eu vou me fazendo alguns acabamentos. Ó, com o fininho, eu vou pondo pra onde eu quero, ó. Deixa eu centralizar bem pra vocês. Ficou bom? Ficou, né? E aí, nós vamos, ó. E a gente vem trabalhando com o filete, ó. Aí, eu vou trabalhar com o meu filete. Ó, tá vendo? Vou deixando mais fino.
Vou fazendo acabamentos por cima daqueles que eu fiz, que tava um pouco mais grosso. Então, ó, tá vendo? E eu vou trabalhando, ó. Aí, vocês vão falar, mas não parece. Parece sim, quando você voltar com o seu acabamento, quando você volta com ele fininho, ele aparece sim. Vocês podem ver lá, o do programa aparece sim, tá? Eu quero até tirar uma dúvida que foi colocado lá no programa, que nós fizemos o sorteio. Então, como eu tava falando, eu quero até levantar essa pauta, porque eu não pude fazer esse comentário quando foi feito o sorteio. O que que aconteceu? Quando o Dotan falou que nós iríamos, que eu dei o pano para sorteio, então eles não sorteiam na página deles. O sorteio tem que ser na minha página e muita gente me questionou. Então, o que que acontece? Quando eu postei a foto do Papai Noel, era obrigatório, pus lá algumas regrinhas para vocês comentarem, quero, e para curtir, comentar e marcar 3 pessoas. Por que marcar 3 pessoas? Para que a visibilidade fosse maior e mais pessoas teriam chance de ganhar. E aí eu fui questionada, porque algumas pessoas comentaram. Deixa eu fazer mais. Algumas pessoas comentaram e não marcaram 3 pessoas, que essa não era a regra do programa, que a regra do programa era só me seguir. Só que o que aconteceu? Eu precisava que vocês comentassem alguma coisa. Isso não serve para todo mundo, mas eu levei bastante questionamento. Por que por que a pessoa pôs lá na página? Por que eu tenho que comentar, sendo que não era a regra do programa? Realmente não era a regra do programa, era me seguir. Só que eu precisava que tivesse comentário, porque o próprio Instagram só ia sortear reconhecendo o nome, porque só curtindo, ele não ia sortear por tantas pessoas que tem 4.000, 3.000 no meu Insta. Ele sorteia pelos nomes que estão no post. Então, eu precisava que qualquer coisa fosse comentada. Então, uma brincadeira, eu quero que marcassem pessoas, mas que fosse algum comentário. Então, por isso que foi colocado. E aí, quando foi? Então, eu precisava que estaria lá o nominho da pessoa, porque o próprio Insta, ele mesmo que faz o sorteio. Conclusão, todo mundo, quem participou, comentou, pôs lá. E aí, a pessoa, quando foi feito o sorteio no Insta, a pessoa que ganhou foi uma pessoa que não colocou eu quero, mas ela comentou o post, sim. E aí eu fui questionada por que essa pessoa não cumpriu a regra e ela ganhou. Só que era só para comentar mesmo. Então, era mais para marcar. E eu coloquei lá, gente, eu preciso que comente. Se vocês não querem pôr lá, marcar, não tem problema. Põe um joinha, uma carinha. Mas eu preciso dos comentários para o próprio Insta sortear. Então, eu sorteei e a pessoa ganhou. E aí eu fui questionada por que a pessoa ganhou, sendo que ela não marcou as 3 pessoas. Só que eu não achei justo eu tirar a pessoa do sorteio, né? Fazer outro sorteio, tirar a chance dela, sendo que ela acompanhou, ela viu, ela pôs lá, ela comentou, entendeu? Então, eu não achei justo. E aí também fui questionada, mas por que você não me avisou que eu comentava várias e várias vezes? Só que não ia adiantar, gente. Vocês poderiam comentar, uma pessoa comentar 7, 8 vezes. O Insta, quando vai sortear, ele só reconhece um nome. Tá lá, por exemplo, quando eu clico, eu comento lá qualquer coisa lindo, e vai ficar o meu arroba lá, o nome do meu Insta. Eu posso comentar 7 vezes. Quando ele nomear para fazer o sorteio, porque o próprio Insta nomeia,
de 1 a quantas pessoas tem. Quando ele nomear, eu posso ter 7 comentários, mas ele vai reconhecer meu nome uma vez. Mesmo que tenha 7, ele vai me marcar um número e já vai pular pro 2, 3. Ele não vai me marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso daí, você pode comentar 10, 20, como você pode comentar uma. Então, eu não achei justo eu tirar a sorte da pessoa que foi sorteada em ganhar, porque foi apenas uma brincadeira para que todo mundo pudesse participar. Então eu peço, né, desculpa para quem se sentiu lesado, mas eu creio que não teve problema. E quem se sentiu, entrou e conversou comigo, perguntou, eu expliquei a situação, tá? Então, eu acho que foi muito válido quem comentou, quem pôs um joinha, quem não pôs e assim por diante, tá bom? E aí, vamos seguir, eu só queria mesmo explicar, vamos seguir, que bora fazer mais sorteio também para vocês depois. Então, vamos voltar pra barba, ó. Eu vou descer para vocês entenderem, tá vendo? Eu voltei com o branco com o meu fininho. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou secar para me dar mais uma demão, tá bom? Vamos lá, crianças. Ó, tá vendo o efeito da barba? Eu vou mostrar aqui no pratinho. Quantas vezes eu voltei com essa barba? 1, 2, 3. E uma vez só com o cinza chumbo. Então, quantas mais vezes vocês secarem e vocês voltar, a barba vai ficar mais bonita. Agora nós vamos bater no chapéu o metálico ouro. Deixa eu centralizar o chapéu. Vamos lá, criança, que tá ficando cansativo. Vamos acabar. Então, ó, metálico, o dourado, eu vou fazer a estamparia no chapéuzinho. Vou voltar, vou fazer todo o chapéuzinho, tá? Aqui pouco aparece, mas depois sequinho vocês vão ver melhor. Então, vou voltar todo o chapéuzinho com o dourado metálico. Ó, tá vendo? Vou centralizar bem, mas dá pra ver, sim, depois que nem eu expliquei lá no programa. Nós vamos bater o stencil com dourado metálico, e aí eu vou fazer o contorno com a dimensional, tá bom? Vou centralizar pra vocês verem também. Olha o detalhinho do chapéu, tá vendo? E aí nós vamos fazer um contorninho com metálico. Todo o detalhe. É pra ficar uma coisa bem delicada mesmo. Ó, todo o detalhinho do chapéu, tá? Que eu usei o metálico, quer dizer, o glitter ouro. Agora eu vou usar a dimensional marronzinha pra gente fazer aqui. Vou centralizar pra vocês. Vamos lá? Vai imitar um chocolatinho. E aí eu vou colocar no mesmo lugar que tava, pra não... Porque talvez ficou... O que ficou aqui ficou esbranquiçadinho, porque nós tivemos que voltar, lembra?
meio chocolate, tá vendo? Agora eu vou secar pra gente fazer a parte de baixo do pezinho, o acabamento, tá bom? Praticamente agora já temos quase todos os acabamentos. Agora eu vou arrumar o pezinho pra vocês verem. Só um minutinho. Vamos lá? Fazer o acabamento do pé. Eu usei siena natural aqui, sépia. Agora eu vou retocar com sépia a sombra. Que foi feito no outro sapatinho. Pra não ficar muito cansativo. E uma coisa que eu quero colocar, que eu acho bem bacana. Nós vamos entrar com uma luz. Com amarelo bebê em cima do siena. Que eu acho bem bacana. Pegar uma brochurinha mais, um pituazinho mais molinho. Nós vamos fazer a luz. Eu voltei com sépia, a luz com amarelo bebê e uma isquinha de branco, tá? Que ele já tava com fundo, tá? E o chão, siena e sépia, tá? Agora eu vou centralizar o desenho num todo. Vamos lá, criança, fazer o acabamento com o stencil. Vermelho tomate. Eu vou centralizar o meu stencil. E vou usar os dois tons, ó. O vermelho, um pouquinho do vermelho e um pouquinho do verde musgo, ó. Isso eu vou distribuir, ó lá, no meu pano, tá? E alguns detalhes. O chãozinho eu vou fazer siena e sépia. Ó, o chão, vou usar o próprio siena. Agora eu vou usar o sépia. Olha lá, nós vamos acabar o detalhe do chão e tá pronto. Deixa eu centralizar pra vocês verem. Gente, o nosso Papai Noel tá acabadinho. Só que as alunas me pediram muito pra me colocar um óculos e dar a dica do óculos com stencil e pra dar da lente do vidro, né? Então, pra deixar ele um charminho e não fazer um vídeo só do óculos, eu vou colocar. Eu centralizei o menorzinho e aí eu vou bater com o preto. Por quê? Porque o preto é o que vai aparecer mais perante esses pedacinhos aqui. Então, nós vamos bater o óculos pretinho.
Vou levantar. Ó, que fofula, gente. Vou dar mais uma de mão. Logo, logo tem sorteio, tá? Logo, logo eu vou fazer um sorteio pra vocês no Insta, tá? Pode ficar tranquilos. Então, eu vou deixar primeiro a armação bem batidinha, bem bonitinho. Agora nós vamos secar pra gente fazer o vidro, tá? Pra falar como pra mostrar pra vocês como eu faço o vidro. Vamos lá, crianças? Sequinho, tá? Quero deixar aqui bem claro que é o jeito que eu faço óculos e algumas transparências, tá? Mas aí fica a critério de cada professora, cada aluno, como quer fazer, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou usar o branco metálico, uma isca, o clareador incolor e o branco. São as 3 cores que eu vou usar, mas são tudo pouquíssimo. Vamos lá, eu vou pôr, pra vocês verem a proporção de cada cor que eu vou colocar. Tá, por que o branco metálico? Porque eu acho que fica bacanérrimo. Ele dá um toque acetinado, um toque bem translúcido, acho que fica bacana. Ó, aqui tem branco metálico, clareador incolor, uma isca de branco metálico, uma isca de branco e clareador incolor, que é uma boa, um pouquinho mais a quantidade, tá? Tem alunas minhas que adoram pôr um glitter, mas aí vai ficar muito gosto de cada um. Ó, vou pôr mais um pouquinho de clareador incolor, ó, eu coloquei aqui. Eu vou misturar, o meu óculos já tá batidinho, certinho, sequinho. E aí, pra mim ver se o meu tom tá bom, eu vou fazer um teste aqui. Ele tá bom. Ele não tá nem esbranquiçado, vou deixar bem pertinho pra vocês. Vamos lá? Então, ó, agora eu vou preencher todo esse óculos. Tá vendo? Quando ele entra no vermelho, esse lado aqui, olha a diferença desse pra esse, tá vendo? E aí ele vai secar e vai ficar bem transparente. Eu vou preencher todo o meu vidrinho. Eu tenho alunas que gostam de pôr um brilhinho, mas aí é muito gosto, tá? Basicamente é isso, é o branco metálico, quer dizer, é o clareador incolor, uma isca de branco metálico e uma isca de branco. Ele vai secar e vai ficar mais transparente do que ele tá. Tá? Ó, já deu pra ver um leve toque do vidro. Nós vamos secar pra vir dando a luz, tá bom? Vamos lá? Ó, tá vendo? Eu já coloquei, já sequei, agora eu vou dar a luz com o próprio branco, um pouquinho, ó. Tá vendo? Um pouquinho do branco. Olha que delicado. É só um reflexozinho. Então, é só um reflexozinho no olho, no vidro, ó, tá vendo? Um reflexozinho aqui e outro aqui. Esse é meu vidro, tá? Pois eu vou fazer em outros, eu tô pra pintar um outro bichinho, que é um panda vestido de joaninha. Eu vou ver se eu coloco óculos, porque aí dependendo da cor que tiver, dá pra ver até melhor. Mas eu centralizei bem pra vocês verem, acho que dá pra entender, então tá.
bati o fundo preto do óculos. Eu gosto sempre de pôr colorido, mas se eu colocasse vermelho ia grudar muito. E o verde achei que ia ficar claro, então vim com preto pra destacar. Aí, sequei, aí eu misturei num pratinho, branco metálico e clareador incolor e branco. Então, uma proporção maior de clareador incolor, o mínimo uma isca de branco e uma isca de branco metálico. Isso eu misturei e passei todo, apliquei todo no vidro. Ele secando, eu vim dando essa pequena luz no vidro, tá? Olha, agora eu vou centralizar ele para vocês olharem. Vamos lá, criança? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? O passo, qualquer dúvida pode me chamar a perguntar. Eu agradeço imensamente de coração, tá? Desculpa a demora. E agora vamos para soltar mais vídeo, vamos pôr mais dica lá, tá bom, gente? Logo, logo eu tenho pedido de fralda. Logo, logo eu vou fazer uma fralda para pôr lá no canal, tá bom? Aqui no canal, né? Muito obrigada e milhões de beijocas.